dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a esse devocional maravilhoso. Nesta manhã, nós estamos aqui para fazermos a nossa leitura da Bíblia e eu quero convidar você a se juntar a nós, né? O grupo de pessoas que faz a leitura da Bíblia, que tem o devocional como uma premissa, né? Digamos assim, as primícias para o Senhor. Nós primeiro fazemos a nossa leitura e hoje nós estamos num dia maravilhoso, numa manhã poderosa, começando a leitura da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus não está identificado na sua carta e nós não podemos dizer de quem é. Algumas pessoas, né, alguns estudiosos se referem a uns, outros acham que é outro, mas o fato é que ninguém ainda sabe até agora quem é o autor da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é simplesmente o livro que vai falar muito sobre fé. Como é uma das cartas já do final, né, da Bíblia, que ela é um pouco mais densa, um pouco maior, nós vamos passar alguns dias aqui agora falando sobre fé, né? Então vamos ver exemplos de fé, vamos ver quem são as pessoas que se destacaram por sua fé, quais são os exemplos que eles trazem para nós. Eu quero dizer para você, está preparado para a gente fazer o nosso devocional sobre fé? Então, se a fé é o que faz, né? Se a fé é o que move o coração de Deus, e se o justo viverá pela fé, então nós vamos viver um tempo poderoso, uma vez que somos o povo de Deus, uma vez que nós queremos agradar a Deus, uma vez que nós queremos também viver, e diz que o justo viverá pela fé. Então vamos aprender muito sobre fé. Vamos orar e vamos já começar, porque nós temos muito conteúdo para ler. Vamos fazer de versículo em versículo, né? Eu vou só pegar um material aqui que o meu ajudador hoje, meu marido já acabou de viajar, né? Ele foi trabalhar e eu estou aqui. Deixa eu pegar essa Bíblia. Eu esqueci de pegar o tablet. Mas hoje nós vamos começar a carta aos Hebreus. A gente fica tendencioso a querer falar a carta de Paulo aos Hebreus, mas não é. A carta aos Hebreus, nós vamos ver que a carta aos Hebreus é simplesmente um tratado, né, sobre fé. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Eu quero, Senhor, te adorar, te bendizer, te agradecer, celebrar, pois nesta manhã nós estamos, Pai, felizes, porque nós sabemos que grandes coisas nós vamos poder aprender do relacionamento contigo, nós vamos poder extrair dessa palavra maravilhosa. Eu quero te bendizer, Senhor, pelo Espírito Santo, sendo aquele nosso amigo maravilhoso. Ele é o nosso ajudador e ele está nos ajudando a compreender as Escrituras, nos ajudando a encontrar formas de praticá-la na nossa vida. E eu te agradeço, porque tu és a nossa rocha firme e em ti nós podemos confiar. E contigo, Senhor, nós estaremos seguros, de modo que nós vamos avançando, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço nesta manhã poderosa do dia 5 de novembro de 2022. Eu celebro, Senhor, a vida que tenho em ti. Como é bom ser sua filha. Como é bom pertencer a ti. Que lugar seguro, que lugar maravilhoso. Eu te dou graças no nome de Jesus. Amém. Então eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Vai lá, pega a carta aos Hebreus. Se você tem uma Bíblia de estudo, lê essa introdução toda. Você pode descobrir o autor, a data. Você pode entender inclusive o propósito pelo qual ela foi escrita. Para quem ela foi escrita, qual é o conteúdo. Você consegue fazer ali um resumo, né, do conteúdo. E
Você depois, ó, aqui na minha Bíblia de Estudo, na Plenitude, ainda tem uma aplicação pessoal. Porque, gente, o objetivo da leitura da Bíblia é aplicar, né? A gente já sabe. Ninguém se dispõe a estudar a Bíblia ou se debruça sobre a Bíblia para ficar apenas sabendo. Nós precisamos querer, desejar, ansiar, praticar. Então tem sempre a aplicação pessoal. Em qual área da minha vida eu vou aplicar? Você vai estudar, dedicar um tempo para isso. Depois você memoriza o versículo. Vocês entendem? Então vamos começar? Aqui vai dizer assim. Eu tô com a versão Almeida porque não consegui pegar ali o tablet. A versão Almeida vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduzir no mundo o primogênito diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabará. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Então, esse é o capítulo 1. Não sei qual é a versão que você está lendo, né? Dependendo da versão que você esteja lendo, a linguagem muda um pouco. Mas você percebe que o começo da carta, a introdução da carta, ela difere. Nós que viemos agora, né, nesses últimos dias, nessa pegada da leitura das cartas de Paulo. Paulo, ele fazia questão de iniciar as cartas sempre identificando e colocando que ele mesmo era o autor. Tipo, eu escrevo essa carta a fulano de tal e eu assino de próprio punho para que ninguém possa dizer. Então, assim, essa carta já começa diferente, né? Ela é escrita aos hebreus, a todo o povo hebreu, de forma mais genérica, né? E então ela vai falar de um assunto também genérico, de um assunto amplo, né? Inclusive é fé. Por quê? Ela não é que nem as outras cartas, que foi escrita e endereçada para uma igreja específica ou para uma pessoa específica, né? E que esse aqui escreve para um povo, o povo hebreu, aos hebreus, espalhados, né, em todos os lugares. Então, eu posso crer que os hebreus são aqueles da fé, né? Os herdeiros de Abraão, os descendentes de Abraão, que são os descendentes da fé. Eu creio que ele não está se direcionando aos herdeiros, né, aos hebreus, nascido mesmo lá, né, em Jerusalém, e os descendentes físicos de Abraão ou de Jacó, mas a todos aqueles que são da fé.
Porque se você é da fé, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, agora você é herdeiro sob a promessa, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então você vê que a carta já começa diferente. Ele vem apontando Jesus como sendo maior do que os anjos, né? Ele já aponta logo na introdução do capítulo 1, o autor aponta Cristo como sendo o Filho de Deus e que ele é superior aos anjos. Então, ele diz assim, ó, ele é superior aos anjos. Então, ele menciona que Cristo, ele é Filho de Deus. E aí ele vem trazendo alguns elementos para você identificar. Deus nunca disse aos anjos, você é meu filho, hoje te gerei. Mas a Jesus ele falou, né? A Cristo ele falou. E ele também nunca disse aos anjos que ele sentaria à destra do Pai, né? Da majestade nas alturas. Mas a Cristo ele falou, assenta-te do lado direito até que eu tenha colocado todos os teus inimigos debaixo dos meus pés. E a gente sabe que isso é uma coisa que ainda está no processo. Então, hoje no capítulo 1, nós podemos perceber que nós aprendemos alguns pontos importantes aqui. Cristo é superior aos anjos. Então, essa história de dizer que tem gente que nas igrejas, algumas pessoas começam a estudar e adorar anjos em lugar de Cristo, e isso está errado. Amém, irmãos? Eu digo errado no sentido da Bíblia. Agora, quem quiser adorar os anjos e reverenciar anjo, não tem problema, desde que você precisa ficar sabendo que não foi isso que Deus estabeleceu. Por quê? Ele faz questão de mencionar aqui no final do capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores que existem para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Inclusive, Deus é aquele que, quando a gente ora, a gente pede ao Pai, no nome de Jesus. Hoje, a nossa condição, só podemos orar a Deus porque Jesus abriu o caminho, ele abriu o portal, né? Para que nós chegássemos ao trono da graça. Então, chegamos diante de Deus, fazemos os nossos pedidos, entregamos as nossas petições. E Deus é quem envia os anjos. Ele envia os anjos para servir, para socorrer, para proteger, para realizar as mais diversas coisas. Então aqui, ó, no final do capítulo, ele diz assim, porventura não são apenas anjos, ele diz assim, espíritos ministradores, que enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então veja, os anjos são espíritos ministradores de Deus, né? Ele aqui fala nessa versão administradores, ou seja, eles administram aquilo que Deus, né? As ordens de Deus. Digamos que eu esteja lá orando, Pai, envia socorro, Senhor, ajude-nos, estamos passando por dificuldade, estamos passando por um problema, precisando de livramento. Aí Deus, que ouve as orações do seu povo, né? Ouve as orações de seus filhos, ele envia quem ele acha que é necessário para aquela ocasião. E aí pode vir um anjo, pode vir um arcanjo, a gente não sabe. Cada um eles são enviados por Deus e não é a gente que decide. Então nós agradecemos a Deus pelos anjos, agradecemos a Deus pelo cuidado, mas não é bíblico nós considerarmos os anjos como a ponto de adorar, né? Então veja, você tem que entender qual é o lugar do anjo, qual é o lugar de Cristo. Tem gente que esquece Cristo e reverencia os anjos. E ele está dizendo que os anjos, eles existem para servir, né, em favor dos que vão herdar a salvação, ou seja, em favor da igreja. E Jesus Cristo é a quem a nós reverenciamos. Esse sim, porque ele foi colocado no lugar, numa posição mais elevada, né? Ele diz assim, ó, por que ele amou mais a Cristo? Porque Cristo amou mais a justiça e aborreceu a iniquidade. Aí ele começa a dizer que Cristo vai reinar para sempre, que o trono dele será um trono de justiça.
e que ele governará com cetro de equidade, ou seja, com justiça, né? Não é nem só com igualdade, mas é com equidade, porque ele veio para isso, né? Porque Cristo veio para isso. Então, bom dia, irmão Alberto, seja muito bem-vindo, viu? Estamos começando o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. E essa, gente, é a carta que nós vamos ficar muito fortalecidos sobre fé. A introdução que ele faz é maravilhosa, colocando Cristo como aquele que é o autor de todas as coisas. Então, já vai desmistificando aqui essa história de achar que anjo, algumas pessoas, tem o Ministério da Angiologia, né, que estudam os anjos, mas jamais considerando os anjos como superiores a Cristo. Amém? Então, você vê que Deus antigamente falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos fala através do seu Filho amado, Jesus Cristo. E eu fico pensando, outro dia estávamos conversando com o pessoal que estuda a Bíblia, né, um grupo de estudos, e ele fala assim, você consegue perceber esse versículo na prática. Ó. Se você separar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ó, Mateus, aqui é Mateus, e aqui começa o Antigo Testamento e aqui o Novo Testamento. Olha a diferença de volume. Olha o volume, o tamanho de páginas. A Bíblia diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, tentando se comunicar com o seu povo, com o povo hebreu, com o povo que ele tirou do Egito, que ele quis levar para Canaã para dar uma vida nova, uma terra nova. E ele se comunicou de diversas maneiras. Tanto é que o volume do Antigo Testamento ele é bem denso. Tem muitos livros, porque Deus estava se comunicando, tentando se expressar, tentando fazer esse povo entender de muitas maneiras, de muitas formas. Ele falou a esse povo. Mas em Cristo, ele simplificou, ele resumiu, porque o próprio Cristo veio revelar aquilo que ele tentava falar e o povo não tinha condições de entender, de receber do Antigo Testamento. Então Cristo veio e hoje Deus fala conosco através do seu Filho amado. Vocês percebem o versículo 1? Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos fala através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, você já começa a perceber, queridos, que em Cristo nós temos a revelação de Deus. Em Cristo nós temos a manifestação da vontade de Deus, porque ficou fácil agora saber sobre Deus, é só olhar para Cristo. Vocês entendem? Então, deixa eu dar uma dica para você. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação a respeito de Cristo. Deixa eu dizer uma diferença. Todas as vezes que você precisar aprender sobre fé, você vai precisar ouvir sobre Cristo, sobre o que Cristo fez. E Cristo, a revelação de Cristo, nós temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Cristo não estava? Estava lá. Né? Nós podemos ver o Cristo desde a promessa do Éden. Jesus Cristo já estava sendo manifesto, estava ali. Porque eles são trinos, eles nunca se separaram. Inclusive, Jesus já estava no céu, já existia quando Adão e Eva pecaram. E Deus prometeu, um dia virá um da barriga de mulher, da descendência de mulher, que vai tomar a autoridade de Satanás e vai redimir, restaurar a condição que o homem havia perdido. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós podemos observar o Cristo revelado, o Cristo manifesto ali em algumas ações, Então, quando você estudar a Bíblia, você sempre vai observar. Só que a revelação, a materialização, aquilo que ele fez aqui, tudo que ele realizou, nós podemos ver a partir do momento em que ele nasce aqui na Terra, ele
o verbo, né, a palavra, se torna ser humano e age entre nós. Então, nós podemos ver com os nossos olhos físicos, né? E agora nós podemos ver as suas ações, aquilo que ele fez. Ele curou, ele libertou, ele ensinou, ele agiu debaixo de todas isso. Então, era a manifestação exata de Deus. Ou seja, Deus falou de várias formas, as pessoas não entenderam porque elas não tinham o espírito recriado, elas estavam debaixo de pecado, elas não tinham nascido de novo, não era possível nascer de novo. E aí Cristo vem para dizer, olha, vocês entenderam errado aquilo que Jesus, aquele recado que Deus tinha mandado, vocês não compreenderam. Então, ele dizia sempre assim no ministério terreno dele, leste nas escrituras isso, isso e isso? E ele diz, como vocês entendem? Ou seja, do jeito que Deus tinha falado com eles, eles não haviam entendido. A gente chama isso de revelação progressiva. Na antiga aliança, as pessoas entendiam de um modo limitado, porque não tinham o Espírito Santo dentro, e então elas compreendiam de modo até natural algumas coisas. E aí Jesus desce para dizer, olha, eu vim revelar aquilo que Deus, o Pai, estava tentando falar durante tanto tempo para vocês. Então agora, ó, ele diz assim, eu lembro que em Lucas ele começa a dizer assim, estava escrito que se alguém ferir você, você deve ferir ele também, tipo olho por olho, dente por dente. Agora, porém, eu vos digo que qualquer que odiar o seu irmão será, né, réu. Então, ele começa a revelar, a trazer mais clareza, mais luz para a vida das pessoas, para a vida daqueles que acompanham, né, que querem seguir no caminho do Senhor. Então, Cristo é a revelação exata de Deus e nós vamos passar esses dias agora sendo edificados na nossa fé ou lendo Hebreus. Amém, meninos? Então, nós vamos ver a excelência de Cristo, né? A maior excelência de Cristo em relação aos anjos. Nós vamos ver que ele é o primogênito, né? Ele é o primeiro e que depois virão outros, no caso vieram já outros que veio muitos outros filhos, né? Ele é aquele que criou os céus e a terra e agora nasce como alguém que vem levá-los para o céu. Então, você percebe que foi Deus que fez tudo, né, por nós. Então, nós vamos passar esses dias sendo fortalecidos, edificados na nossa fé. E eu quero convidar você para que a partir de amanhã nós estejamos aqui juntos, avançando. Pastor Adriano colocou aqui como um comentário, Deus gosta de falar e Deus gosta de se revelar. Essa história de dizer que Deus é um mistério é porque as pessoas ainda não entenderam, porque a Bíblia diz que ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias ele está falando para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Você se lembra daquela parte do Evangelho que Jesus vai ao monte, ele chama Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura, e eles veem ali Elias, Moisés e Jesus numa visão, e Pedro fica assim embasbacado e ele diz assim, Senhor, é bom demais estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar aqui. Aí, enquanto ele ainda falava, Deus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, ouça ele. O tempo de Elias passou, o tempo de Moisés passou, e este é o meu filho a quem você deve ouvir. Então, nós observamos esse versículo aqui na prática. Se Cristo é aquele que vem trazer a verdade, a Bíblia diz que graça e verdade vieram por meio de Cristo Jesus, nós não precisamos ficar atentos ou buscando praticar a lei, porque o tempo da lei passou. Cristo veio revelar aquilo que a lei estava se esforçando para fazer e não conseguiu. Então, Cristo é maior, é mais excelente do que o ministério passado. Então, queridos, eu vou dizer para você, nós temos muita coisa para aprender. Amanhã eu vou chegar mais cedo aqui e vou começar a destrinchar algumas coisas que vai fortalecer a minha e a sua fé.
Vem com a gente, chama mais pessoas para nós lermos juntos. Eu encontro você amanhã, no nome de Jesus. Amanhã é um domingo, mas nós estaremos aqui fazendo a nossa leitura devocional. Então, eu vejo você amanhã. Beijo no seu coração, a gente se vê, porque hoje foi só a introdução, mas amanhã a gente vai, né, avançar para tudo aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Vejo vocês. Tchau, tchau. Tem muita coisa bacana pra gente aprender aqui. Fosse falar tudo, nós íamos ficar com um capítulo, um vídeo enorme, mas não é sobre falar muito, mas sobre receber revelação, não é verdade? A gente se vê, gente. Tchau, tchau.